Olá amigos do Portal Martin Beren, a gente está falando aqui ao vivo da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, onde nesse finalzinho de mês de fevereiro estão acontecendo duas etapas do circuito sul brasileiro, a Copa Unimed Vale dos Sinos. Então tem tenistas de vários estados aqui e uma movimentação bastante grande na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. E eu encontrei aqui um cara que tem uma história muito legal com o tênis brasileiro, que quando eu conheci ele aqui em Novo Hamburgo, eu era muito picurruchim e ele já era muito talentoso. Não então... merda que faz tanto tempo assim. Daqui a pouquinho eu vou apresentar vocês para ele. Só lembrando que a gente está começando mais um Onde Está o Martin, é o primeiro da temporada 2019, no oferecimento aqui da Smash Sports, que fica na rua Castro Alves, aqui pertinho da Sociedade Ginástica. Tênis, pádel, natação e fitness, você encontra tudo lá. Também aulas de tênis na Sociedade Aliança com o Lucas Engel. E eu faço aquele merchan do livro que eu lancei há pouco mais de um ano, a biografia do Tomás Beren, Jamais Desista de Seus Sonhos. Legal, já chegamos a 600 exemplares vendidos. Estamos 601, eu vou comprar Ó, mais um vendido aqui vendido. Online. Marcos Vinícius Barbosa, quando eu era guri, eu conheci ele por Bocão. O Boca tá aqui para bater um papo com a gente, ele tem uma trajetória muito legal. Boca, tudo bom, cara? Joia. Bom te ver aqui. Prazer em reencontrá-los todos, aqui, a várias pessoas que eu estou reencontrando depois de tanto tempo aqui, né? Bom, o Boca tem uma academia que leva o teu nome lá em Balneário Camboriú, né? Isso, MVB, Marcos Vinícius Barbosa. E tá com uma galera aqui disputando o Sul Brasileiro. Isso aí, hoje eu tô até o pai do Orlandinho, o Orlando trabalha comigo lá também, né? Muito conhecido dos gaúchos. A gente está desenvolvendo um trabalho lá há algum tempo com a formação. O Orlando é um grande formador e aí a partir da metade do ano passado surgiu uma oportunidade também com outro amigo meu que trabalha com formação há mais tempo. E eu, nos últimos anos, venho trabalhando muito com competição, com rendimento. E aí surgiu essa oportunidade, o Duda, o Eduardo Marcolin, que treinou o Bonato, treinou vários jogadores lá no Paraná. Ele vem há muitos anos fazendo um trabalho muito legal lá no Paraná. E aí eu agora coloquei um pezinho lá no Paraná, em Curitiba, e estou junto com ele nessa empreitada, com essa gurizada que está entrando na parte de rendimento. Então hoje eu me divido entre Balneário Camboriú, na minha academia, que a gente continua com as escolinhas e aulas sociais, e Curitiba, que é focado em rendimento. Bom, nós vamos falar isso na segunda parte, porque tem uma molecada, uma gurizada sempre muito talentosa aqui, e esse momento da maturidade, da afirmação é um momento muito delicado, e a gente vai falar isso depois, como é que a gente pode trabalhar melhor. Mas antes, Boca, vamos voltar um pouco no tempo, porque tu é de Santa Catarina. Santa Catarina. Mas nessa tua caminhada de juvenil, adolescente juvenil, tem uma relação muito forte com o Novo Hamburgo, com a Sociedade Ginástica e com a Sociedade Aliança. Então assim, ó, pra quem não lembra dessa história, cara, conta pra nós, porque tu começou a jogar tênis no Clube Bandeirante, né? Em Brusque. Em Brusque, é isso aí. Tá, e aí o que aconteceu? Na realidade, meu pai sempre foi muito envolvido com o esporte, que eu acho que é um pouco a relação de todos nós que estamos no esporte. A gente tem uma família, né, que gosta disso, e aí a gente vai. E tem alguns que não, que começam porque o pai coloca, porque o pai quer um esporte. O meu caso é porque o meu pai era do esporte. Meu pai tinha jogado futebol profissionalmente naquela época de 1900 e Guaraná de rolha. Guaraná de rolha, cara. Então, e aí o meu pai, depois que parou de jogar futebol, não jogava mais futebol e foi procurar um esporte para fazer. E aí lá no clube, no Bandeirantes em Brusque, tinha o tênis. Tá. E aí ele fazia os dois, fazia o tênis e o futebol. Mas o futebol, aquela coisa, o cara vai machucando aqui, machucando ali, ele ficou muito mais no tênis. Foi se envolvendo com o tênis e aí foi uma consequência. Eu nasci, aí quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, escolinha, aquela coisa toda lá, como uma história, brincando, a história de todo mundo. E lá pelos 10 anos de idade, mais ou menos, o Fumagalli, o Ademar Fumagalli, que era o meu professor, que era o professor naquela época, antigamente tinha um professor só cada clube, né? O cara comandava o clube e tal. Então ele um dia chegou para o meu pai, e meu pai sempre foi muito envolvido lá no clube, diretor de tênis, isso, ajudava todo mundo, aquilo, me levava a gurizada para torneio. Virou para o meu pai e disse: olha, seu Vinícius, puxa, tudo que eu tinha para ensinar para o seu filho eu já ensinei. E eu era ruim pra caramba. Eu acho que ele tá desistindo de mim.
Tipo assim, não dá mais, cara, leva esse troço embora que não. E aí o meu pai, pô, legal e tal, mas poxa, e agora e tal, não sei o quê, poxa, eu vou ter que procurar alguma, eu acho melhor procurar alguma outra solução, alguém que possa solucionar esse problema aí. E aí meu pai começou a ir em alguns torneios e procurar alguma solução para isso. Tá. E aí em Brasília ele conheceu o Larry e... Em Brasília, num torneio infanto-juvenil, teu pai... Brasileirão, naquele antigo Brasileirão. Sim. Que era jogado na Academia de Tênis de Brasília, na antiga Academia de Brasília, tinha uma montoeira de quadra, tinha até hotel lá dentro, quadra central. Da nossa época, tu és muito novo, mas da nossa época era aonde tinha muitos torneios, aquilo lá era uma cidade. Concentrava, né? Concentrava tudo lá. E aí, nada melhor do que no maior torneio do Brasil infanto-juvenil para conhecer algum treinador. E o meu pai ficava de olho, pá. E aí todo dia de manhã chegava cedo e olhava e tinha um cara lá que todo dia tava lá naquelas quadras. Lá tinha, se eu não me engano, tinha mais de 30 quadras. Eu ia falar 25, cara, né? Mas... mas por aí, tinha um tanto assim. Muita quadra. Muita quadra. E aí meu pai chegava lá no final do clube, lá no fundo, e olhava lá e tinha sempre de manhã muito cedo. O primeiro a chegar no clube tava o Larrizão lá com... Larry Passos, que mais tarde veio ser o treinador do Google. E que na época era um treinador aqui da ginástica. Isso, aqui de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, né? E não era, esses dias eu até escrevi um post sobre ele e falei, o Larry desconhecido, porque existe um Larry conhecido, existe um Larry desconhecido. E esse clube aqui é cheio de histórias que ele me contava, que ele dormia aqui, ó. Bom, tu também não morou aqui também? Aqui em Novo Hamburgo, sim, mas é nesse clube aqui, foi nessa fase, daí o meu pai teve um contato com ele. Bom, vamos por partes aqui. Porque a história é grande. Sim. Aí teve Como é que foi a abordagem? Aí o meu pai foi lá e disse, poxa, podia dar uma olhada no meu filho, eu tô vendo que tens uma gurizada com a mesma idade e tal. Bota aí, tchê. Aí botou dentro da quadra e tal, e bateu comigo um pouco, daí meu pai foi lá conversar com ele. A mesma história que hoje se repete muitas vezes. Essa semana mesmo teve um garoto aqui, o pai veio falar comigo, dizia assim, poxa, eu queria que tu desse uma olhada, tua opinião e tal. E, cara, é impressionante, porque eu tô aqui em Novo Hamburgo, como foi o filme, e eu hoje tô do outro lado. Eu hoje sou o treinador que os pais trazem. E aí, bom, o Larry chega e... Guri, bate forte na bola, tipo. Bem forte e grande. Não sabe se mexer e parece bem burro pra jogar. Ô, Larry, que diagnóstico! Larryzão é fogo. Assim, franqueza do Larry, né? Agora eu tenho que ser muito honesto e dizer que isso tudo eu não me lembro. Tá. Isso tudo são histórias que a minha mãe me conta de vez em quando, né? Meu pai faleceu também muito cedo, com 54 anos, de infarto e tal. Então a gente de vez em quando começa a lembrar e é minha mãe que conta essas histórias e eu tô passando como verdadeiras também, né? Mas ela estava sempre na retaguarda sempre ali. Junto ali, sempre, minha mãe sempre foi muito parceira, né? E aí o meu pai começou uma relação com o Larry trabalhava aqui e ele acertou com o Larry que o Larry a cada 2, 3 semanas ia para Santa Catarina, pegava um avião aqui na sexta-feira à tarde, depois que ele terminava os afazeres dele aqui, ia para Navegantes, meu pai mandava buscar ele, eu ia buscar ele em Navegantes, ele ia a Brusque e me treinava sexta de noite, sábado e domingo. Deixava um trabalho para o Fumagalli, que era aquele meu professor, e isso para o Fumagalli, eu acho que deve ter sido uma das primeiras capacitações de professor que o Larry fez. O Fumagalli melhorou muito como professor, inclusive depois, dando um saltozinho na história, lá na equipe da Ceval. Da Ceval, famosa. O Larry fez questão de levar o Fumagalli para ser um dos treinadores. Pô. Aquela geração que tinha Carolina Boscardin, Schlatter, Guga. Exatamente, o Márcio Carson. Então tinha uma e o Fumagalli foi pra lá depois. E o Larry levou o Fumagalli como treinador também. Então assim, nós passamos então o Larry ficou numa ponte aérea, Novo Hamburgo, Navegantes, Brusque. Durante um ano a gente foi fazendo isso aí. Né? E aí, algumas vezes, e a minha relação com a ginástica é que algumas vezes eu vim pra cá. Durante aquelas vezes, aquele ano todo, eu vim pra cá. E aí conheci esse clube, não conhecia, não tinha, até quando eu entrei aqui eu mandei um vídeo pro Larry, eu filmei e tal, o Larry, aquilo ali não tinha, lá não tinha. Não tinha quadra coberta. Mas aquele ginásio existia. Já existia. Aquilo é muito nítido, uns dormitórios muito, ali, né? Dormitórios ali. Eu me lembro uma história engraçada, a gente vai lembrando aqui. Uma vez eu tava com um torcicolo, e o Larry me trouxe um massagista, naquela época não existia fisioterapeuta, não existia um massagista. Aí me trouxe um massagista aqui e o cara, eu tava assim,
Aí o cara foi lá pra dentro, ele relaxa, eu relaxei, ele Ele deu a estralada. aquela estralada. Libera até mal olhado, cara. Eu me lembro, Te consertou. Foi ali embaixo, em algum lugar ali. Nós estamos olhando aqui, nós estamos em cima da quadra 1 e 2 da ginástica, e lá está o famoso ginásio poliesportivo. E aí depois em 83 foi isso, dessa fase de 90% de idas do Larry a Santa Catarina Blues, que eu vim algumas vezes para cá, o meu pai se empolgou muito com o trabalho que o Larry tinha feito comigo. Outros pais do clube também, obviamente, participaram, porque estavam juntos ali, não era o Larry ia lá e me treinava sozinho, a gente pegava um outro e tal. E aí meu pai tentou levar o Larry para Santa Catarina, juntou, fez um grupo de pais, e aí no final meu pai ficou com um pouco de medo dessa responsabilidade de assumir isso e tal, e aí falou pro Larry que não, vamos esperar mais um ano e tal, e aí conta a minha mãe que eu virei e disse, não, eu vou morar com o Larry no Novo Hamburgo. Disse, não, para, tem 12 anos de idade, que não morar? E aí, para surpresa do meu pai e da minha mãe, quando eles falaram isso pro Larry, o Larry encampou a ideia e disse, não, pode mandar para mim. E o Larry, eu vim morar em Novo Hamburgo com o Larry, a gente morava num apartamento aqui atrás, perto. No aqui, centro ali, né? No centro, E aí vim morar aqui e fiquei 3 anos aqui, né? Aí no começo na ginástica e depois no Aliança, não, né? Quando eu vim... O Larry já estava lá, né? Eu acho que no final de 83 o Larry deve ter feito a negociação e aí ele foi pro Aliança. Ele assumiu a equipe de tênis do Aliança. Isso. Aí quando eu morava ali, eu ia de bicicleta até lá em cima no Aliança, eu conto isso para todo mundo fala, né? O Bocão é grande, o Bocão é forte, o Bocão não sei o quê. Da mesma história que contam do Djokovic, né? Aquelas escorregadas que ele dá na quadradura e não machuca o tornozelo. Aquilo é de tanto, uma vez ele falou isso, aquilo é de tanto andar de patins e de esquiar na neve. E ele tem os tornozelos bem fortes. E eu brinco, né? Eu falo assim, não, eu era forte e grandão, porque todo dia eu pedalava sei lá quantos quilômetros tem ali. Do centro de Novo Hamburgo tem uns 4, 5 quilômetros, pelo menos. E morro acima, né? Morro acima. E tu não nota, porque ele é um morrinho assim meio... Eu sei, eu noto ali. É uma subidinha que não acaba nunca, né? Nunca. Não é aquela que uma lomba terminou, não. Ela vai... Não é que ela vai e te mata e tu para no meio. Não, ela vai te dando esperança. E tu imagina, quando eu morava aqui, eu tinha 12 anos de idade, eu saía, o Larry me acordava às 6 horas da manhã, porque ele saía para dar aula. Eu até vejo aqui nas placas aqui alguns nomes que eu me lembro do que ele falava. E eu saía, ele me acordava, eu tomava café e eu saía de bicicleta pedalando até chegar lá em cima, lá pelas 7, por aí, quando é que ele começava a me dar treino. E a desgraça dessa lomba ela ia te dando esperança, tu ia subindo. Cara, até pra gente, quem é que eram os teus parceiros de treino naquela época, assim, alguns nomes aqui da galera de Novo Hamburgo, cara. Acontecia uma coisa engraçada ali, né? Porque daí o que acontecia é que todo mundo o estudava ou no Pio 12 ou na Fundação. Isso. E o Larry fez o inverso comigo. O Larry me colocou no 25 de julho, que eu me lembro até hoje do professor Osório, que era o meu professor de História, e não me lembro do nome, já falei com algumas pessoas para eles me lembrarem do meu professor de Educação Física do colégio. Sim, é o seu Werner, ou Condorfer, ou... Ele tinha uma combizinha, ele me dava carona quando terminavam os treinos. Bom, não sei se é esse. E aí, ele também o Larry era muito amigo dele, e ele fez a minha educação esportiva fora do tênis. Porque ali no 25, isso é uma das coisas que eu prezo mais hoje, já falando da formação dos jogadores e abrindo uma exceção aqui, Não, sem problema. É muito importante a formação poliesportiva desses jogadores. Formação poliesportiva. Eu fazia, e principalmente, agora eu vou falar um termo técnico, né? Esportes que tenham combinações óculo manual e óculo pedal, que são esportes, por exemplo, o vôlei, ele tem uma relação com o tênis, porque tu estás vendo a bola vindo na tua direção e tu estás te posicionando com as pernas para te rebater com os braços. O tênis tem essa relação. Tu vê um objeto vindo, o tênis é um esporte em 3D, como é o basquete, tu tens falando cientificamente ou sobre a parte oftalmológica do negócio, ele é um objeto vindo em 3D em tua direção. Então tu te move, te posiciona para fazer o impacto, o contato. Então assim, vôlei, basquete, handebol, o futebol, o próprio futebol, tu tens óculo pedal, né? Tu trabalhas com as movimentações de pé. Hoje tu pega um monte de jogador profissional,
fazendo aqueles trabalhos funcionais. E aí com a mão e com o pé, com a mão e com o pé chutando. Então Murray jogava muito fute-tênis para trabalhar isso. Então esse professor, que não me vem à memória o nome dele, é uma pessoa muito importante na minha Então, mas aí tu estudava, tu treinava de manhã no Aliança e estudava de tarde. Isso, e aí o que acontecia? De manhã, o Larry treinava os mais velhos, que era o Fernandão Roese, Rogério Cipriano, Gerson Elias. Que turma, hein? Gerson Elias está aqui, o Fernandão está em São Paulo, o Cipriano está nos Estados Unidos. Então, e aí... Pô, tu pegou então... eles eram, porque eu era bem mais novo que eles, né? E eles eram, para mim, aquilo, outra coisa na formação, importante tu ter o grupo de cima, de tu olhar aquilo. Eu olhava, eu me lembro, e o Larry me treinava, quando o Larry chegava e falava assim, não, agora tu vai treinar com o Fernandão. Meu Deus, eu me tremia inteiro, cara, as pernas tremiam. E curioso, o primeiro torneio profissional que eu ganhei o wildcard para jogar, adivinha com quem que eu joguei contra? Fernando Roese? Em Gramado. Challenger lá? O Challenger lá. Foi o primeiro torneio que eu tive. E o Fernandão, se eu não me engano, tinha ganho o Pan-Americano. Ele ganhou em 87 o Pan-Americano. E eu ganhei, eu fiz semi de Wimbledon. Eu tinha 16 anos, eu fiz semi de Wimbledon e eles me deram um wildcard. E eu joguei com o Fernandão na quadra central, transmissão ao vivo pela televisão, eles anunciando que era o encontro do campeão pan-americano com o juvenil melhor colocado e tal. Meu, até eu conseguir jogar foi um set inteiro. Deu a perna parar para não conseguir jogar foi um set inteiro. E eu já tinha treinado com ele. Então tem coisas que são ligadas nessas importâncias da formação, entende? Assim, foi uma época fantástica. Eu treinava de manhã com esse grupo, ia para a escola à tarde. O Larry treinava toda a equipe à tarde, que era Beno Bicker, Beninho, Rodrigo Valau, o Rafael Valau era mais novo, o Julinho Keller, que encontrei aqui. Aliás, hoje temos um encontro muito importante hoje de noite, né? Ele vai jogar na equipe show lá do Aliança, quero só ver. Espero não fazer vergonha lá, vamos ver. Não vou nem citar o nome dos jogadores para não passar vergonha aqui. E aí tinha o Piu, Carlos Germano Engel. Amigaço, irmão. A família Schuch, na época o seu Atos Schuch era o presidente, a dona Mara. Isso. E aí a tua mãe, teu pai, todos os familiares juntos. Carolina e o Álvaro, né? Carolina e o Álvaro eram as pessoas que estavam sempre juntas. Então assim, meu Deus, eu vou lembrar. Nem vamos lembrar porque... Castilho. O Alencastro Castilhos, André Andrioli. O Dedé, me falaram inclusive que é presidente de um grupo. Sim, é o presidente da Naftalina, né? A Nafta. Na verdade houve um golpe. Dizem, né, que o Pablo Oliver assumiu agora, o Fabinho Klein, mas o Dedé tem o seu posto. Mas no Brasil teve golpe também, falaram agora, né? O golpe tá em moda, né? Bom, Boca, a gente tem muito para falar, vamos dar um salto aqui agora, porque depois tu fez carreira juvenil e tu chegou a beliscar profissional, né? Sim, eu comecei a jogar profissional. Eu nessa época que eu fiz semifinal de Wimbledon, eu estava bem ranqueado juvenil, eu comecei obviamente, como todos os juvenis hoje em dia, tu começa a receber o wildcard e tal, e eu comecei a receber o wildcard ali com 16 para 17 anos. Fiz alguns pontinhos, né? Eu não me lembro exatamente o ranking que eu cheguei, sei lá, 500, 600 do mundo, alguma coisa assim. Mas já estava jogando profissional. Naquele período eu me final... lembro que eu entrei, eu tinha um ranking que no ano que eu parei pela minha lesão, que eu acho que tu vai chegar ali ainda, o último torneio que eu joguei antes da cirurgia foi um Challenger na Colômbia, que eu entrei direto na chave. Eu já tinha um rankingzinho já. Esse período estava um período fértil de torneios no Brasil, final dos anos 80, né? Nós estávamos bem de Challengers, principalmente. Tinha satélites também. Naquela época era o satélite, né? Eu lembro que eu joguei, antes de ir para esse na Colômbia, eu joguei a Copa Hudson, que é aquela rede de postos de gasolina lá, e eles tinham, e era um circuito... Tinha o circuito FAT 69, um monte de coisa. E aí acontece uma coisa no teu pulso grave, né? Eu tinha dores no pulso, né? Eu tinha algumas dores no final do ano, isso...
a gente provavelmente deve estar falando aí final de 88, por aí, mais ou menos. Uns 30 anos mais ou menos, então. E aí eu comecei a sentir bastante dores no punho. E aí eu fui num médico em Curitiba, eu fui jogar esse Challenger lá na Colômbia, eu já não consegui jogar a segunda rodada. Eu ganhei a primeira rodada e a segunda rodada eu tive que entregar, porque eu não conseguia mais segurar a raquete na mão de tanta dor. E aí voltei, fui no médico e tal, um médico em Curitiba, e ele disse que era uma inflamação. Nisso, só para organizar, aí depois de Novo Hamburgo tu vai treinar junto com o Larry. Isso. Quando o Larry vai para Santa Catarina, tu vai junto, né? Porque a vontade do meu pai era, até tem uma outra história engraçada nisso aí, porque a vontade do meu pai, na época, eu acredito que meu pai deve ter ido atrás de empresas para conseguir, naquela primeira vez, levar o Larry para Brusque, já lá em 83. E aí, por isso que ele foi para a parte do particular, de chamar os outros pais, e aí acabou desistindo porque ficou com medo de segurar o rojão sozinho. E aí o meu pai montou um esquema com o dono do jornal O Estado em Santa Catarina, que era o seu Marcílio Medeiros, que ele era o presidente da Federação Catarinense de Tênis. E ele montou um esquema com ele que toda notícia, porque daí eu era fraco. Eu era em Santa Catarina com 12 anos, era eu em primeiro lugar, Rafael Reichoff em segundo, e aí era essa. Só que quando eu comecei esse trabalho com o Larry, quando eu vim para cá, eu comecei a realmente melhorar muito, né? O Litus, por exemplo, assim, fazer um game no Litus era uma coisa do outro mundo. Muita facilidade. Fazer um game no Jaime Sims era digno de prêmio. E eu fiz um game no Jaime Sims num torneio, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, antes de vir morar aqui. Eu fiz 11, 12 anos. Eu fiz até eu e o Testinha e o Litos, a gente estava lembrando desses episódios aí esses dias. E eu fiz um game no Jaime Sims, meu pai me deu uma raquete de presente. Caramba! Por ter feito um game. Olha aí, Jaiminho, como era difícil, viu? Os caras olham os vídeos depois. E aí, a partir dali, quando eu vim pra cá, eu comecei a realmente melhorar. Eu me lembro que um dos primeiros torneios que eu joguei aqui foi a Copa Sojipa, lá na Sojipa, óbvio. E eu ganhei do Litus na semi e joguei a final com o Bandeira. Valmir Bandeira. O Valmirzinho. O Valmirzinho aqui, o pai né? dele chamava ele de Valmirzinho. Panzer alemão, um tanque alemão. O Valmirzinho, o pai dele dizia assim, o Valmirzinho tá fazendo buracos na quadra. Era um tanque até hoje. Cara, super saúde, né? Eu nunca mais vi esse pessoal todo. Se tiverem me vendo... O Bandeirão tá lá em Porto Alegre, tá? Se tiverem me vendo, eu vou deixar o meu telefone depois no final, vocês me chamem. O Bandeira, eu vou contar. Bandeira, eu vou contar. Final da Sojipa. Não, quadra central ou não? Essa ele me ganhou, eu nem vou contar. Ah, não, então não, essa que ganhou. Eu tava ganhando dele, acho 6-3, 4-2, começou a me dar câimbra nas duas pernas, tão nervoso que eu tava que eu ia ganhar dele. Travou tudo. Travou tudo, perdi. Aí, uma vez a gente tava em Salvador, cara, jogando sinuca dentro do hotel. Tá. E o Piu Piu começou a tirar um sarro dele. Ó, Bandeira, vamos ver onde é que vai terminar essa história. Valmirzinho agarrou o Piu Piu assim, cara, levantou ele na parede, uns 3 metros de altura. Quase Piu Piu com as perninhas voando. O homem era forte, né, cara? Caramba, cara. Uma vez nós fomos para um sul-americano, eu, o Bandeira e o Jaime. Chegamos lá, acho que o Equador, o Colômbia, não lembro, era um sul-americano de 14. Chegamos lá, o Valmirzinho abre a mala dele, cara, era um container desse tamanho assim, cheio de caixa de leite, Nescauzinho, e mais um bolacha, tinha laranja, tinha comida, para completar tinha um fogareirozinho. Não te creio. Que ele esquentava o Nescauzinho, tô só te entregando, Bandeira. Fazia um Nescauzinho de noite antes de dormir. O mingauzinho do Bandeirão. Bah! Nós que éramos jovens, para nós o Bandeirão era uma sumidade, né, cara? Do jeito que ele batia na bola, era uma força. Era um espetáculo. Depois tem o Bandeirinha, que a gente fala, o Roger, né, que era o irmão dele, um pouquinho mais novo, né? Mas essa era a minha geração, né? Tu vê que se tu me faz uma pergunta, a coisa já... Não, nós estávamos falando, eu voltei para trás, porque depois de Novo Hamburgo tu foi para Santa Catarina, e aí dá o problema no pulso E aí lá em Santa Catarina, quando a gente foi para Santa Catarina, 84 eu vim para cá, fiquei 84, 85, 86 aqui. 87, o meu pai conseguiu organizar um esquema que toda notícia que saía minha quando eu comecei a jogar direitinho, o jornal colocava assim, o gaúcho Marcos Vinícius Barbosa. E o pai fazia questão que colocassem o gaúcho Marcos Vinícius.
Meu pai foi guardando todos os jornais e um dia ele vai no governador do estado, lá o Espiridião Amin, que hoje é senador, e ele vai lá e diz assim, e ele adorava tênis, meu pai era conhecido dele e tal, o pai chegou lá e disse, pô, mas olha só, o Gaúcho, pô, um dos melhores tenistas que Santa Catarina já teve, pô, nós temos que montar uma equipe de tênis, nós temos vários outros jogadores aqui em Santa Catarina bons, nós vamos perder essa turma toda, Rafael Reichel já está em São Paulo, fez um terrorismo no governador, o governador começa a mexer os pauzinhos, um daqui, um dali, um daqui, um dali, o que é montada? A equipe da Ceval. Da Ceval. Foi aí que nós voltamos para Santa Catarina. Uma baita equipe. Isso. Aí lá o Larry manteve o mesmo esquema. Ele me treinava em Balneário Camboriú, na única quadra de tênis particular que tinha, de um amigo nosso, o falecido Sérgio Margarida, pai do Otávio Margarida, que jogava comigo. E o Larry me treinava de manhã ali, eu ia para a escola de tarde e o Larry ia a Gaspar na equipe da Ceval. Treinar a tal equipe da Ceval. E aí foi aonde que eu estava jogando bastante bem, 87, 88, e aí comecei a final de 88, se eu não me engano, a ter dores no punho, e aí fiz essa consulta em Curitiba, o médico determinou ali que eu tinha que parar um mês, que era uma inflamação e tal. Aí nesse meio tempo a gente se desentendeu bastante, eu e o Larry, porque, enfim, foi... Dos encaminhamentos que iam ser dados a partir dali, né? Coisas, o que a gente ia fazer e tal. E aí ali foi um período da nossa vida que a gente se separou momentaneamente. Eu fui para a Europa para treinar lá com um grupo lá de amigos em Portugal, na cidade do Porto. Comecei a treinar, joguei uma exibição, fui contratado para jogar uma exibição, se chamava BMW Tennis Classic, e que jogou eu, o Nuno Marques, porque eu era, tipo assim, aquele ano eu cheguei a quarto do mundo juvenil e terminei em nono. E o Nuno terminou em quarto, quinto, por aí. O Nuno era o melhor juvenil português de todos os tempos e tal. Vocês dois estavam no top 10 juvenil. Top 10 juvenil. E aí o João Lagos, que é o que faz o Estoril Open e tal, que é um grande promotor, ele fez esse encontro, que era BMW, no Dramático de Cascais, que era um ginásio lá, se eu não me engano, é o mesmo ginásio onde o Guga ganhou o Masters 1000. E aí foi um jogo de exibição, eu contra o Emílio Sanches, que Bah. na época era 7 do mundo profissional, e o Nuno contra o Messir, Miloslav Messir, que era quarto do mundo. Então foram os dois melhores juvenis, eles me vendiam como o melhor juvenil português, e a batalha luso-brasileira contra os melhores profissionais. A gente tem os cartazes lá em casa ainda e tal. E aí eu fiz o jogo da minha vida contra o Emílio Sanches, que era 7 do mundo profissional, perdi 6-4, 7-5, uma coisa assim. Aí dando na bolinha. E o Nuno também, o cara entrou meio assim, meio molengão, tipo, juvenilzinho, ele entrou meio, e aí, pô, na hora ele assustou um pouco e ele deu pra engrossar um pouquinho. E aí o Nuno fez um grande jogo, depois daquele jogo começou a me doer de novo, treinando mais forte e tal. E aí foi aonde eu já estava na Europa, comecei a fazer o processo todo na Europa. Aí fiz 2 cirurgias em Paris, toda a parte de fisioterapia eu fiz em Paris, na Espanha, em Portugal. Tem alguma marca ainda? Tem uns pontinhos aí. Tá escondido. Tá escondido no meio do... E aí foi onde foi esse processo de recuperação que durou praticamente 3 anos, entre indas e vindas e tal. E aí... Não teve mais volta, né? Chegou num momento ali eu já nem estava mais muito preocupado. E aí aconteceu um outro fator muito importante, que foi uma questão de uso. Eu fiz uma cirurgia no Brasil, em Belo Horizonte, com o Dr. Arlindo Pardini. Esse médico foi o que na realidade curou, porque aquelas cirurgias que foram feitas em Paris não resolveram de nada. E o que eu tinha era simplesmente aquilo que o médico em Curitiba tinha diagnosticado, que era uma inflamação em um nervo. Eu tinha uma neuralgia do nervo, se eu não me engano, é nervo interósseo dorsal, alguma coisa assim, que tem 3 ramificações aqui, foi feita uma cirurgia ali. E depois isso me doía, continuava doendo. Essa inflamação permanecia. Quando feita, isso continuava doendo. E aí esse doutor Arlindo Pardini, ele seccionou o nervo, fez uma cirurgia, seccionou o nervo. Eu comecei a jogar de novo devagarzinho. Toda vez que passava uma semana de treino, começava a me doer de novo. E aí eu ligava pro médico, olha, tala, descanso, recuperação, reforço, volta a treinar. E isso foi um tempão, meses assim, fazendo isso. Até que eu fui numa psicóloga.
E a psicóloga um dia, eu acho que isso em público eu nunca contei, isso vai ser a primeira vez. Aí a psicóloga tava lá, a gente tava conversando e tal, não sei o quê. Aí um dia, numa das sessões, ela vira pra mim e assim, eu descobri o que tu tens. Bom, vamos lá, né? A sorte dela é que eu tava sentado numa poltrona grande, porque senão eu tinha matado ela. Bom. Ela virou pra mim e disse assim, o que tu tens é medo de voltar a jogar. Assim na cara? Cara, eu falei, não, pode ser, a senhora não pode estar falando isso. Eu tô 3 anos lutando pra voltar a jogar, é a coisa que eu mais quero fazer na vida, a senhora me fala isso. Não pode ser. Ela, pode sim. A sorte dela, eu tentei levantar o sofá pra dar na cabeça dela, mas era pesado, cara. Ainda bem que o sofá era pesado. Ela detectou que alguma coisa dentro de ti tava te travando, é? Aí ela pega e puxa uma caixa do lado, assim, com um monte de xerox, um monte de reportagem, e ela vira pra mim, me mostra e diz assim, olha aqui, ó, é mais fácil tu ser reconhecido pelo que tu poderias ter sido do que tu enfrentar o fantasma do fracasso. E aí eu... que soco, rapaz! Não pode ser, eu não acredito na senhora, isso tá aqui, ó. E ela nem sequer era psicóloga esportiva, acho que nem existia isso naquela época. Ela era uma psicóloga. Sim, fez a leitura de uma situação. Ela começou a estudar o que eu era, o que eu tinha sido, e ela fez essa leitura. Eu disse, tá, eu vou dar, vamos, o que nós vamos fazer então? Ela assim, tem algum torneio de tênis por agora? Eu falei, tem torneio de tênis. Ela nem sabia, acho que era o que era jogar tênis. Tem, aqui, assim, tem. A hora que a senhora quiser tem torneio. Eu disse, não, eu quero um torneio daqui a um mês. E como é que não te dói? Ah, quando eu boto a tala, faz a descanso, não sei o que, não sei. Então tá, então tu vai ficar com a tala um mês, tu não vai nem tirar para tomar banho e nem qualquer outra coisa, tu vais ficar com a tala um mês e tu vais te inscrever nesse torneio, qualquer torneio. Tá. Daqui a um mês eu quero que tu te inscreva num torneio. E aí, fui lá, olhei, tinha lá um campeonato de primeira classe em Santa Catarina, lá no Plaza Itapema, que tinha aquelas quadras ali. E aí eu me inscrevi no tal torneio e segui a risca que ela falou. Tala, não jogava, corria e tal. Tu não chegou a treinar então para esse torneio? Zero. Eu não, fazia 3 anos que eu não jogava. Porque toda vez que eu começava a ter contato, no paredão, eu ia pro paredão e eu comecei a jogar com a mão esquerda, teve uma época. Peguei o Aldo Ramos, que é um professor lá do clube, pra me mexer, bater na bola. E toda vez que eu ia no paredão, batia bem pertinho no paredão, depois no outro dia eu ia 1 metro para trás, 1 metro para trás. Quando eu começava a bater na bola, um pouquinho mais forte, me doía. A conexão que eu fazia é que eu estava batendo na bola. Sim. A conexão que ela fez é que o meu cérebro entendia que eu ia voltar a jogar tênis e provocava dor. Uma dor fantasma. Se chama, é um pouco da dor ou do feeling, do sentimento que o amputado tem. Tá. O amputado, quando ele vai, ele não tem, você pega o Lars Grael, ele não tem uma perna. É um feeling que aquilo ali tá ali. Sim. E o cara tem esse feeling. Enfim, e aí eu me inscrevi no tal torneio. Passou todo esse tempo de 1 mês, o torneio começava na quinta-feira. Na segunda-feira eu achei que a mão estava formigando. Na terça eu tinha uma leve impressão que ela estava doendo. Na quarta-feira de manhã eu não conseguia segurar um copo de água na mão. Não é possível. De tanto que doía. Latejava, doía. Eu liguei para ela e disse, olha, a senhora me desculpe, a senhora tinha razão. Existe alguma coisa na minha cabeça funcionando de forma errada que está provocando isso. Tá vendo? Agora nós vamos tratar. A senhora não, agora a senhora já me ajudou. Me desculpa que quem vai tratar essa porcaria agora sou eu. O que tu vai fazer? Eu vou jogar o torneio. Não é o meu medo jogar torneio? Então, vou jogar torneio. Não, tu estás louco, tu não pode. Eu já tô. Eu só queria experimentar. Mas... Louco, a senhora já me disse que eu sou. Agora eu preciso. E fui jogar o diabo do torneio. E ganhei do Guga na semifinal. Não é possível, Bocão. Fiz final do torneio. Não é possível, cara. O Guga era mais novo que eu. Não, claro, tudo bem, mas vinha afiado, gurizão, adolescente. E aí fiz final. Que história louca. E aí no dia da final, eu mas dali foi quase o último suspiro, então. Aí tu não seguiu, né? Segui mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouco, segui mais um pouco. E aí comecei a treinar de novo. Daí fui treinar. Treinei um pouco com quem me ajudou bastante nessa recuperação ali foi o Larry, claro. Tá. E aí eu tive algumas viagens que eu ia para torneios. E aí o Paulo Cleto treinava o Jaime Oncins, o Roberto Jabal, o Otávio Della, o Fábio Spielberg. Essa era a minha turma do Brasil.
e eles todos jogando muito bem. Então todos eles me ajudaram muito nessa recuperação. Eu recebi o White Cards para tentar voltar a jogar de novo, saí na capa da revista Match Point com uma cara de coitado assim, com a mão assim, o retorno, eu e o Larry. Então, assim, houve um bafafá na volta, joguei legal dupla, tive alguns resultados de dupla com o Betão Jabali, com o próprio Jaime, fizemos alguns resultados de dupla, e aí no meio do caminho ali, o tempo tinha passado muito, e aí aconteceu uma outra situação que foi, que a vida vai nos colocando. Eu namorava, eu tinha uma namorada, e na época, puxa, aquela coisa de não ter os resultados que eu imaginava e tal, eu falei, não, eu amo muito o tênis, eu adoro o tênis, eu vou continuar no tênis, acho que não vou conseguir alcançar aquilo tudo que eu queria, mas já provei para mim mesmo que eu não vou conseguir e vou parar. E aí parei. O Larry briga comigo até hoje, disse que eu não deveria ter parado. Ainda mais agora com essa questão de dupla, né? Todo mundo jogando dupla. Aí sentamos eu e ele, tomando um vinho e tal, e ele, tá vendo? Não devia ter parado. Devia ter jogado dupla. Jogar até os 40 jogando dupla. Olha só, Bocão, a gente já falou até demais, que é o nosso normal, que já passou que comigo tem que ser em 3 vezes. Mas assim, são histórias maravilhosas, deliciosas, e essa é a proposta do programa. Eu vou te pedir nessa reta final, que é um pedido que eu faço, sobre um recado para pais de jovens tenistas. Todos nós tivemos nossos pais e cada pai tenta, acha que está ajudando ou quer ajudar. Tu tem todas as experiências, a gente conversava um pouquinho antes. Nessa reta final, assim, para pai que está com um guri de 12 anos, 14, pouco o guri não ganhou nada, ou o guri está ganhando tudo. Como é que lidar com essas experiências de jovens que têm que ser lapidados e que cada um tem um tempo de amadurecimento? Isso que tu falou é a coisa mais importante. Primeiro, isso não é receita de bolo. O que tu aplica para um, não consegue aplicar para outro. O meu caso, que eu vim morar com 12 anos sozinho e que amadureci um monte, tive a tua família que cuidou de mim, e posso fazer um agradecimento em público agora para a família Beren, a família Schuch, a família Engel. Era sempre carona e sempre, o que está faltando? Em finais de semana, vocês me levavam para as casas de vocês, Gramado, eu lembro, tinha a casa de pedra do Gramado. A casa de pedra, tu lembra? Que era da família de vocês. Eu me lembro, eu passava o final de semana com vocês, acho que não sei se tu era nascido, tu era nenenzinho. Eu era pequenininho aí. Eu lembro de ter passado finais de semana. Então assim, eu tenho que agradecer muito a todas essas famílias, o seu João Suete, né, a avó Geni, a avó do Litos, que o Litos me falou que ela faleceu agora um tempo atrás. Então assim, todas essas famílias... Mas o teu caso foi um caso muito pontual, né? É isso que eu ia dizer. Porque a gente tem histórias de jogadores que saíram muito cedo para ir para centros de treinamento que não deu certo. Mas principalmente, sabe por que eu acredito que não deu certo? Porque não tiveram vocês como família cuidando de mim. Eu saí da minha casa, eu saí do meu seio familiar, mas eu fui acolhido por várias famílias. Ontem a Bea, que era a namorada do Larry, que estava, na época era a namorada do Larry, ela me viu no Facebook que eu postei que estava aqui, ela veio aqui me dar um abraço, dizer meu Deus, e ela cuidava de mim, era ela que ia ali no 25 de julho pegar o boletim, era ela que fazia as tarefas comigo. Então, primeiro recado, muitas vezes não é a família de vocês. Hoje as famílias elas têm uma sensação de posse muito grande, né, de cuidado, até porque é difícil de as pessoas acreditarem em outras pessoas e tal. Então assim, o fato de sair de casa, ele é super importante para o amadurecimento. Mas o fato de ter alguém cuidando, alguém de confiança cuidando, isso é mais importante ainda. Então, o que eu vejo hoje, converso muito com os meus amigos treinadores, que nós vemos hoje nessa gurizada toda, é uma dificuldade muito grande de resolver problemas. Dificuldade grande de resolver problemas com a gurizada. Devagar, pais, devagar. Porque o que acontece? Os pais tiram os problemas da frente dos filhos, por menor que seja. Nós, pai, eu tenho 4 filhos, eu de vez em quando tenho, é bonito falar aqui, mas na hora, muitas vezes eu tenho que, peraí, eu estou falando, mas não estou fazendo. Então, essa situação, o que é jogar tênis para ti? Tu joga tênis, tá lá dentro, aí o cara te dando um slice, e o cara tá te incomodando, que a tua empunhadura é um pouquinho mais assim, ou mais assado, ou não, ou o cara tá te fazendo correr para um lado, ou o cara tá te dando curtinha, ou o cara bate muito forte na bola. Quando a gente jogava com o Valmirzinho, que era muito forte, ou com o Litos, que era muito habilidoso,
Uma das coisas que o Larry fez comigo desde pequeno, além dos múltiplos esportes, eu ia de noite lá jogar com os jogadores na Aliança, né? Por isso que eu te disse. Os veteranos, aí com o Nelson Keller. O seu Nelson falou que jogava comigo, treinava comigo. Então isso é muito... O que o Larry fazia? Me colocava em problemas dentro da quadra. Então hoje o que eu vejo aqui, essa solução de problemas, ela é muito falha. Um pai me contou uma história uma vez que ele era muito pobre e ele ajudava a família que plantava. E ele tinha um martelinho aqui e ele tinha uma plantadora, ele plantava e das vezes a plantadora batia na pedra e estragava o bico. Sim. E ele tinha um martelinho que ele tinha que quebrar a pedra que estava no chão e desentortar a pontinha do plantador. E seguia plantando. Semeadura. Semeadura. E aí uma vez eu estava com o filho dele e tal, e eu... Não, porque vamos fazer assim, porque você... Não, calma. Fulano, não vou citar nome, né? Não. Fulano, calma. Lembra aquela história que tu me contou, que quando tu tinha 9, 10 anos de idade, que tu ajudava o teu pai a plantar e tal? O que tu tinhas aqui, que o teu pai te deu, que ficava na tua cintura? Um martelo. Um martelinho. Para quê? Para te quebrar a pedra que tinha na tua frente e que tinha estragado a tua plantadora. Tu usava o martelo, ou o teu pai ia lá e pegava o martelo e ele fazia por ti? Não, Bocão. A gente tinha que se virar. Então por que tu quer tirar a pedra da frente do caminho do teu filho? Deixa ele quebrar a pedrinha. Que mensagem. E se der bolha na mão de tanto martelo, azar. Segue. Então hoje eu vejo uma grande... Tem mais tempo não, né? Ele tá não, acabou. Acabou, já tá editado já. Então assim, se eu posso falar alguma coisa, para os pais é isso, cara. Tá. Não tirem as pedras do caminho dos seus filhos, deixem eles tirar, deixem eles aprender, deixem eles crescerem. Eu agradeci ao meu pai, à minha mãe, ao Larry e ao Fumagalli, no post que eu fiz. Isso, eu tava lendo ali. Eu agradeci a eles. Obrigado por me deixarem crescer. E obrigado, Larry, obrigado, Fumagalli, por me ensinar, me auxiliar a crescer. Eu acho que esse é o principal. Bocão, foi muito bom o papo, passou um pouco do tempo, mas a galera vai curtir, a gente vai ajustar. Quem curtiu aí, compartilha, e quem quiser, vocês têm o Facebook, a MVB Tênis, né? A MVB Tênis tem. Tá lá em Camboriú, eu vi agora que tem as instalações de pádel também, eu vi uma filmagem 360, que tem uma super academia, né, de musculação, tem pádel, tem tênis. Quem quiser aí, quem sabe, fazer uma temporada lá com o Bocão em Camboriú. Tchê, muito bom te ter aqui. Ou em Curitiba também, porque Curitiba agora tu tá na Ponte Aérea, né? Ponte Aérea. Em Curitiba nós temos um projeto. Onde é que é o clube mesmo lá, ou a academia? Curitiba são 3 academias, uma em Santa Felicidade, uma em Cristo Rei, em bairros, né? Tá. Cristo Rei, e outra no Barigui. Projeto fantástico que o Eduardo Marcolin, o Duda, tem lá, com crianças carentes que ele ajudou. Aqui hoje a gente tinha 3 finais. Tinha a final do 14 masculino com o Matheus Lima, final feminina do 14 com a Maria Blotti e a final do 18 masculino. Os 3 projetos social dele. Ah, que maravilha. Então tá aí, um bate-papo com Marcos Vinícius Barbosa, o Bocão, uma grande história do tênis brasileiro que segue aí na ativa, segue emprestando o seu talento agora na condição aí de treinador, de técnico. Obrigado pela audiência de todo mundo, obrigado aí Smash Sports, tudo para o seu esporte, tênis, pádel, natação e fitness, e já começou a temporada de tênis lá na Sociedade Aliança, aulas com o Lucas Engel. Esse foi o Onde Está o Martin aqui na Sociedade Ginástica, a gente se encontra por aí. Tchau!